Olá, eu sou a pastora Larissa, sejam muito bem-vindos no meu canal. Para quem não me conhece, corra lá e assista o vídeo de apresentação para saber um pouquinho mais da nossa história. Então, eu estou aqui com a doutora Dalva, ela é psicóloga, é sexóloga cristã e está aqui para trazer conhecimento para nós essa área tão maravilhosa que foi Deus que criou, como presente para os casais, para o casamento, para que homem e mulher tenham prazer e que tem tanto tabu e tanto preconceito. Por isso que eu estou aqui, para a gente desmistificar todo preconceito e tentar ser bênção para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Então seja muito bem-vindo no nosso canal, doutora Dalva, seja muito bem-vindo no nosso meio. É uma enorme honra ter a senhora aqui conosco. Boa tarde, pastora Larissa. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar falando sobre esse tema, até mesmo porque quando a gente tem informação, a gente sabe sobre o que é sexo e o que é sexualidade, fica mais fácil da gente ter conhecimento sobre a gente, sobre o outro. E mesmo que hoje se fale muito sobre sexo e sexualidade, ainda assim é um tema que remete ainda, tem muitos preconceitos, tabus, falta de informação, e é importante que a gente fale sim sobre isso. Então eu vou começar falando para vocês sobre o que é sexualidade. Então, sexualidade é algo próprio, é uma experiência própria do ser humano, é uma energia que motiva a gente a encontrar o amor, o carinho, o contato, é o beijo, o abraço. Quando se fala sobre sexualidade, remete imediatamente a um ato sexual, mas isso vai muito mais além. Então isso envolve os métodos contraceptivos, envolve a higiene pessoal, envolve a intimidade. Tudo isso faz parte da sexualidade. A maternidade, a paternidade, os transtornos psíquicos na área da sexualidade, tudo isso aí envolve sexualidade. Então, é algo que não pode ser tratado como se não fizesse parte da nossa existência, parte da nossa personalidade. A sexualidade é algo intrínseco, é próprio nosso. Então, Foucault já diz que a sexualidade, ela se inicia desde a concepção, percorre todo o ciclo da vida da pessoa. Então, não tem como a gente falar de sexualidade como se fosse algo separado da gente, da nossa personalidade, não. Faz parte desde o momento da nossa concepção. E enquanto a gente existir, nós vamos estar com a nossa sexualidade aqui, juntinho de nós, sem ser como se pensa. Não, sexualidade não faz parte, eu não posso falar, isso não é bom. Não, nós temos sim que falar sobre sexualidade, porque abrange tudo isso. Além disso, ela vai nos causar emoção, sensação, é algo que gera prazer na nossa vida. Tem que ser algo tão leve, igual o ato de você conversar sobre comida, né? Tem sobre... que ser... Não é? É verdade, então tem que ser algo natural, mas quando se fala sobre sexo e sexualidade, nós precisamos ter ética, Sim. Tá? A gente precisa ter um cuidado, porque ainda, mesmo assim que hoje nós estamos falando dessa liberdade, mesmo assim tem muitas pessoas que ficam constrangidos, né? Então fica assim meio sem saber como se comportar. A gente precisa ter esse cuidado em falar sobre sexualidade e sexo, mas nós precisamos sim desmistificar, ou seja, desmistificar essas crenças limitantes. É importante a gente estar desmistificando isso, e é só através do conhecimento, do saber, que nós vamos desmistificar e saber como se comportar com a nossa sexualidade. Ótimo. Quando eu pontuei sobre a liberdade de falar, mais está na questão de casa, né? Porque quando você conversa com os filhos, né? Claro que de acordo com a idade, tudo, se torna mais fácil, a pessoa não cresce com os tabus, com os preconceitos, né? Que infelizmente esses tabus é engessado muito mais para as mulheres, né? Que os homens são mais estimulados nessa área, as mulheres ficam mais castradas como se fosse pecado, né? E infelizmente a gente vê muitas disfunções sexuais que a senhora falou nas mulheres por causa de ter sido crescidas como se fosse pecado, né? Então essas crenças limitantes, quando a gente não tem conhecimento e tem essas crenças limitantes, pode causar sim algum tipo de disfunções sexuais, tanto na mulher quanto no homem, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas voltando à questão da sexualidade, a sexualidade vai influenciar nossos pensamentos, sentimentos e comportamento. E se a gente tiver algum comprometimento em qualquer área da nossa vida, como por exemplo, na área física,
emocional, psicológica, neurológica, isso pode sim trazer alguma dificuldade sexual. Enquanto que sexo, o que é sexo? Sexo faz parte sim da sexualidade, mas é algo biológico e é o que vai nos identificar. A pessoa é um homem e uma mulher através dos órgãos sexuais, como por exemplo o homem, o pênis, os testículos, a mulher, a vagina, não é? Isso são as características primárias. As características secundárias, quando o homem vai entrando ali na adolescência, em razão da testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino, então o homem ele pega aquela forma, né? Ou seja, vai desenvolvendo, ele fica mais homem, né? Vai aparecendo os pelos pubianos, nas axilas, barbas, e os órgãos sexuais eles vão se desenvolvendo, e a mulher, não é, as mamas que vão se desenvolvendo, crescendo, os quadris que se alargam, então a mulher vai tomando aquela forma, os caracteres sexuais, as características secundárias, sexuais secundárias, então ela vai se transformando de uma menina para uma adolescente e uma mulher. Então, isso aí é que é sexo e sexualidade. Então, gente, o comportamento sexual envolve algumas áreas, como eu falei para vocês, não é? Neurológico, a área física, emocional, psicológica, social, entra a questão também espiritual, e se a mulher ela não estiver saudável em qualquer área da sua vida, isso pode trazer algum tipo de comprometimento na sexualidade dela. Eu quero falar para vocês como ocorre o ciclo da resposta sexual. Para a gente se relacionar com outra pessoa sexualmente, é interessante a gente conhecer o ciclo da resposta sexual. Então, a primeira fase é desejo. Quando a gente deseja é algo que só a gente sabe que desejou, é algo interno, né? Então, primeiro é o desejo. Quando nós desejamos, o nosso corpo responde, não é assim? Imagina que eu estou com vontade de adquirir alguma coisa. Eu sinto aquela vontade, então eu vou em direção àquilo que eu desejo, vou e ponto, né? Para poder alcançar. Então, a primeira fase é o desejo. A segunda fase é excitação. Quando eu desejo, meu corpo vai responder. Então, o que acontece com esse corpo? É uma resposta fisiológica. O coração que acelera, a mulher fica ofegante, eu estou falando da mulher, mas o homem também, porque o ciclo da resposta sexual tanto para homem quanto para mulher. O corpo, e a temperatura vai aumentando, a mulher, os mamilos vão ficando mais rígidos, ocorre uma transformação fisiológica no corpo da mulher. A temperatura que esquenta, né? E aí, na mulher, quando ela se excita, ocorre a lubrificação vaginal. Então, se a mulher não está excitada e ela vai para uma relação sexual, ela pode até se machucar, vai sentir dor, é desprazeroso. Então, é importante que a mulher esteja nessa fase de excitação. A terceira fase é o orgasmo. Então, desejo, excitação, ela vai para uma relação sexual já pronta, porque o corpo se prepara para o ato sexual e ela pode chegar no orgasmo. E depois é a fase da resolução, que é quando termina o sexo, o corpo volta para o seu estado de repouso. Imagina se a mulher ficasse excitada ou todo o tempo no orgasmo, o organismo não ia suportar. Então, o nosso corpo é inteligente. Haja coração. Haja coração e também haja condicionamento físico. Então, chega esse momento... Tanto que Deus é perfeito. Então, o corpo volta para o seu estado normal. É quando a mulher relaxa, ela sai daquele estresse, ou seja, o coração para de ficar acelerado, né? A temperatura rebaixa, é quando termina o sexo. Então, esse é o ciclo da resposta sexual. Quando a mulher ela tem uma disfunção sexual, o que ocorre? Muitas vezes ela não tem desejo, a gente fala em anorgasmia, é falta de desejo sexual. Se a mulher não ter desejo, ela vai se excitar, gente? Não, nunca. Ela vai chegar no orgasmo? Vai ser muito difícil, né? Então já compromete essa mulher para ir para uma atividade sexual, porque ela não tem desejo. Mas, gente, se a mulher, que eu vou falar depois para vocês, se essa mulher ela não tiver uma disfunção sexual e ela não tiver desejo, ela pode ser estimulada. E pode chegar em todas essas fases. Então é importante que a mulher conheça as fases para ela poder perceber em qual fase que ela tem alguma disfunção sexual. Desejo sexual coativo. Se ela não tem desejo,
é difícil ela ir para uma relação sexual, é difícil ela se excitar e é difícil ela chegar ao orgasmo. Então ela precisa se tratar para que ela possa ser uma mulher saudável. Excitação. Muitas mulheres não têm excitação. E o que ocorre? Vai ficar comprometido também, não é? Então a mulher ela precisa ficar atenta. O que está acontecendo comigo? Por que eu não sou uma mulher que responde sexualmente para o meu marido? É importante ela sempre ter o conhecimento. A mulher que tem desejo sexual coativo, essa falta de desejo, para ela tanto faz sexo. Então muitas mulheres... Infelizmente a maioria das mulheres estão assim. Então o que a mulher... Ela fala, não, se o meu marido não quisesse sexo, para mim era ótimo. Então essa mulher começa a fazer fuga e esquiva. Ela vai se esquivando, dor de cabeça. Ai, dor de cabeça. Eu tô cansada. Não é de Deus, viu? Porque mentira é do diabo. E ela vai fugindo disso, tá? Ela vai fugindo do sexo. Isso traz um prejuízo terrível, tanto para ela quanto para o marido, porque isso vai trazer um prejuízo no relacionamento. O homem está sempre procurando e a mulher está sempre fugindo. Chega uma hora que o homem vai sendo punido, ele deixa de procurar a mulher. Então a gente precisa ficar atento. Se a mulher não está tendo desejo, ela é uma mulher que pode ter uma disfunção sexual, que se chama desejo sexual coativo. Se ela não está chegando ao orgasmo, a anorgasmia, então o que está acontecendo com ela? Muitas vezes a mulher tem o desejo, se excita, mas não chega no orgasmo. Traz um prejuízo para ela e para o marido, que a mulher está sempre satisfeita. Então nós vamos verificar o que está acontecendo com essa mulher. Muitas vezes a mulher chega e fala, olha, eu não consigo chegar no orgasmo. Quando se vai fazer uma avaliação, uma entrevista com ela, ela pode ter um marido com disfunção erétil ou com ejaculação precoce. Então, esse tempo aí não está certo, né? Então, está em desequilíbrio. O homem que tem uma ejaculação precoce ou uma disfunção erétil, ele não vai conseguir realizar uma mulher, porque foi interrompido esse caminho, não é? Então, é interessante a mulher saber dessas disfunções, para ela também ficar atenta e não ficar sempre atribuindo culpa a ela. Não, mas eu não consigo chegar ao orgasmo, o problema é meu. Então, se ela sabe que esse marido tem uma disfunção erétil, tem uma ejaculação precoce, será que ele não é também o causador da falta de orgasmo dessa mulher? Então, é importante. Tem uma disfunção sexual, gente, muito, muito prejudicial, como todas para o relacionamento sexual, chama-se vaginismo. Então, o vaginismo é uma contração involuntária do terço inferior da vagina e a mulher não consegue ter uma penetração de jeito nenhum, tá? Então, eu atendo gente que desconforto, né? Tem mulheres que chegam no consultório com 10, 15, 20 anos de casamento e nunca conseguiram uma relação sexual completa. Então, ficam só ali sexo oral, as preliminares, mas não conseguem penetração. Por quê? No momento que o homem vai para o ato sexual, a mulher ela sofre uma tensão tão grande, uma ansiedade, que ela se trava. E aí acabou, ela não funciona de jeito nenhum. E nós sabemos que essa musculatura do períneo, baixo ventre, do assoalho pélvico, se contrai. Então, uma força muito grande, a perna da mulher fica justa, travada, e ela não consegue de forma nenhuma uma relação. 20 anos. Mulher com 20 anos. Por isso que na Bíblia fala que a verdade que esclarece, que liberta, meu povo. Por isso que nós estamos aqui fazendo esse vídeo. Então, porque é um trem tão bom, tão simples, que só basta resolver. Mas aí a questão que igual a senhora estava falando, nós estávamos conversando, vocês podem rir. Gente, por isso que nós estamos aqui. Nós estávamos conversando antes desse bate-papo e a doutora estava falando, porque às vezes a mulher sofre esse vaginismo que fala por causa de bloqueio do jeito que ela foi criada, né? Castrada, né, na educação, os preconceitos, né? Os preconceitos, às vezes também ela sofreu um trauma, né? Ela sofreu um abuso, ou ela ouviu alguém falar, nossa, você vai para lua de mel, e alguém falou, nossa, mas vai doer demais. Aí a mulher ela já fica achando que aquilo vai rasgar ela, vai doer, vai machucar, então isso gera um trauma na mulher. Então chegam mulheres no consultório que 20 anos você nunca conseguia. E a falta de diálogo, né? Com a mãe pra explicar, né? Que igual minha mãe falou assim pra mim, só pra descontrair. A minha mãe conta pra mim o seguinte, que a minha avó não conversava com ela sobre isso. E aí ela tinha medo
só de pegar na mão, achava que ia ficar grávida, ou beijar, ficar grávida, e aí achava que quando ia ter o ato sexual para perder a virgindade, né, que ela casou virgem, e ela falou assim, ficava com medo de não sangrar, porque tinha que sangrar igual que é trem de cigano, que tinha que pôr os panos lá com sangue, mostrando que estava virgem. Então assim, tudo isso é falta de conhecimento, né, doutor? De conhecimento, e a cultura vai mudando e as mulheres vão tendo essa liberdade de falar, de esclarecer, porque o que acontece? Muitas mulheres, elas sofrem de vaginismo, mas elas não contam porque elas têm vergonha. E aí os amigos começam a perguntar, e aí, quando é que vai ter o bebê? Como é que tem bebê se ela não tem uma relação sexual normal, dito normal, não é com penetração? E a mulher, ela vai ficando com baixa autoestima, ela vai ficando aquela mulher insegura, e ela vai dando o casal jeitinho, vai afastando, né? E o casal vai dando um jeitinho por ali, mas sempre com aquela frustração, porque não consegue uma relação sexual completa. Então, assim que eu formei, chegou um caso para mim, isso é publicado em artigo e tudo mais, sempre se protege a pessoa, não se fala nome, onde mora, nem nada para resguardar, isso é ética profissional. E essa primeira paciente que eu atendi, ela já tinha quase 8 anos de casada, era uma paciente nova, jovem, o marido jovem era também evangélico, então quando eles chegaram no consultório, ela já tinha feito uma cirurgia para romper o ímã, porque a ginecologista dela disse que ela tinha que romper o ímã porque ela não conseguia uma relação sexual, porque ela deveria ter um ímã complacente. Então ela fez a cirurgia. Mas não resolveu nada, porque o problema dela não era físico, o problema dela era emocional, psicológico, ela tinha um trauma. Então, mais traumatizada essa mulher ficou. E eu estava dando uma palestra e alguém chegou e falou, você pode atender a fulana? E ela está nessa situação, né, que já era a pessoa que trabalhava com ela na igreja, né, a discipuladora dela. E quando ela chegou na terapia, eu comecei a tratar esse vaginismo dela. E o marido já não acreditava mais em nada, e ela foi escondida do marido. Eu falei, olha, mas vai chegar uma hora que eu preciso chamar esse marido, que é o que a gente chama de parceiro colaborador. Então, chegou o momento, eu falei, agora o marido tem que chegar, você está pronto para um relacionamento sexual saudável, normal, completo. Ela falou, mas meu marido não viu. Eu falei, então só posso trabalhar até aqui. Mas ela convenceu ele de ir à terapia, porque ela não tinha mais outro recurso. E quando ele chegou, era quase 8 horas da noite, né? 20 horas, eu estava na clínica, ele chegou, sentou e falou assim, doutora, eu vim aqui, mas eu sei que nada disso adianta, mas eu vim. Mas eu também não acredito nesse tratamento. 8 horas da noite, eu olhei assim para a cara dele, eu falei, eu não vou num profissional, que eu não acredito nele. Verdade. Falei, se eu não acreditar no profissional, eu não vou, então você está fazendo o que aqui? Eu falei, são 8 horas da noite, eu não tenho tempo a perder. Se você quiser fazer o tratamento, você vai fazer da forma como eu vou te orientar. Você tem mais alguma alternativa para a sua vida hoje? Não. Eu falei, então só sobrou eu. Eu não tinha mais nenhuma carta na manga. Aí eu falei, então, se você aceitar fazer o tratamento, você vai ter que fazer do jeito que eu vou te orientar. E se também não for para fazer do jeito que eu vou te orientar, nós estamos encerrando nossa conversa aqui e tchau. Porque eu também não tenho muita paciência para convencer alguém. Ou você faz e acredita, ou eu acredito no meu trabalho. Né? Não dá. Eu falei, você quer fazer o tratamento? Ele não tinha outra opção, né? Ele falou, eu quero. Quando nós começamos a trabalhar, ele simplesmente tinha uma disfunção erétil. E ela não sabia, por quê? Como eles não faziam sexo com penetração, ela não percebeu que ele também já tinha uma disfunção erétil. Geralmente, quando um dos pacientes tem uma disfunção, o outro apresenta também uma disfunção paralela. Aí eu tive de dar um jeito de suspender o tratamento com ela e fui trabalhando ali mais devagar, porque eu não podia dizer para ela, em razão do sigilo, o contrato terapêutico que eu tinha com ele, né? Eu não podia dizer, agora você fica aí esperando até ele ficar pronto, né? Então, quando ele se curou da disfunção erétil, aí foi que eu comecei a trabalhar o casal, que até então eu tive de trabalhar uma mulher com vaginismo, que é uma disfunção sexual difícil, e depois eu fui trabalhar um homem com uma disfunção erétil, também que não é fácil, para que esse casal pudesse ter uma relação sexual com penetração. Então esse foi o primeiro caso que eu atendi. E graças a Deus deu certo. E depois foram chegando os outros, então tem chegado gente com 20 anos no consultório que tem disfunção, não soube como tratar, não soube como lidar e nem sabia também que tinha disfunção.
E eu tive um caso também interessante, que há muito tempo atrás, que a paciente chegou, ela tinha feito uma inseminação, ela estava com um menino de 12, 13 anos, ela fez uma inseminação artificial, o médico não perguntou por que ela não engravidava, e ela nunca contou que é porque ela não fazia sexo, e aí o menino já estava com 12 anos, quando esse casal chegou... Ela achava que era vinha das cegonhas. Então, quando esse casal chegou para mim, eles já estavam separando. Então não deu mais jeito, porque eles já tinham separado, o marido já tinha outra pessoa, mas mesmo assim ela fez o tratamento, hoje ela tem uma outra pessoa, ela casou de novo, tem até um bebezinho. Então as mulheres precisam ficar atentas nessa questão da sexualidade, porque muitas vezes elas estão adoecidas, elas não buscam tratamento porque elas ficam com vergonha e também acham que está tudo certo, que elas podem dar um jeitinho, mas elas estão frustradas, elas estão deprimidas, o casamento, um relacionamento infeliz, o homem, os casos que eu pego geralmente são de pessoas de igreja, eu sempre falo, quem sustentou seu casamento foi Deus, porque é coisa assim que não se explica, mas são casais que estão entristecidos, porque quando a pessoa ela tem uma relação sexual saudável, o corpo responde de forma agradável, o organismo produz os neurotransmissores do bem-estar, a pele mais bonita, a pele bonita, o cabelo. Né? A mulher fica mais feliz, o homem tem mais sucesso financeiramente, tem mais paciência em casa, se a casa está faltando alguma coisa em casa, o homem tem paciência, ele tem mais disposição para o trabalho, é um homem mais realizado, é um homem que se sente poderoso, porque quando ele não consegue cumprir essa função dele de marido sexualmente, é um homem que ele fica frustrado, ele se acha menor, ele acha também que a culpa é dele, ele se sente até menos homem, tá? E espiritualmente falando agora com o pastor, só pra gente pontuar, pra gente começar o bate-papo, que eu acho que as meninas já estão assim, eu já tô vendo, pra quem não sabe, nós estamos aqui também gravando um bate-papo, que é nosso grupo da igreja, grupo Reobote com as mulheres, e nós não vamos mostrar o rosto para poder respeitar a privacidade de cada um. E assim, espiritualmente falando, doutora, é igual a senhora falou, ela tem que a pessoa, não só a mulher, mas o homem tem que se preparar, né, para o ato, né, para ter o prazer, tudo, e começa na mente, né? E eu costumo dizer que nós temos que pensar que o ato sexual é uma bênção para o casal, é uma arma poderosa para não ter brecha nas mãos do inimigo, e se não acontece, existe uma brecha gigantesca para o inimigo agir na vida desse casal e gerar separação, ou às vezes é uma questão de infidelidade, de traição, por não estarem satisfeitos e por essa brecha estar aberta, né? Tanto é que, se você não assistiu o vídeo, eu falo lá, né? Mulheres satisfaçam seu marido para que ele não seja tentado no mundo, mas não é só as mulheres satisfaçam, né? Um tem que satisfazer ao outro, nós casamos para satisfazer um ao outro, né, doutor? E é verdade. Então, quando entra uma disfunção sexual ou um conflito no relacionamento, que nós estamos aqui mais direcionados a falar sobre sexualidade, é um casal triste, é um casal insatisfeito, é um casal infeliz, é um casal que não tem paciência. Viva as brigas, né? Qualquer coisa esse casal tá explodindo. Eu falo aqui em casa, eu brinco com o pessoal lá do grupo, falo assim, olha, se passar mais de 2 semanas sem namorar, tem que ser por uma vez por semana. Se passar 2 semanas, a gente já começa a pipocar, começa a brigar por coisa, eu olho pra ele e falo assim, não, você tem que namorar. Tipo assim, e é meio mecânico mesmo, assim. Mas se não fosse uma coisa assim, de uns cliques, não acontece. Porque às vezes eu vejo, assim, pra depois já entrar no bate-papo, a mulher, eu sou assim, até a bispa Ruba brincou comigo, a minha bispa querida, que eu tenho complexo de Cinderela. Eu tinha que ler o livro Complexo de Cinderela. Porque eu sou muito romântica e tudo. Mas se eu for esperar isso do meu marido, eu não vou namorar nunca, porque ele não é romântico, entendeu? Mas eu sou pra mim e por ele. Então a gente tem que começar a ser mais realista, e hoje na vida que a gente vive corrido, que aí tem que falar assim, a gente tem que fazer as preliminares. Mas
Todo mundo corre tanto, se esperar a preliminar, não vai acontecer nunca. Vai passar 20 anos de casamento e esperando a preliminar. Pra quê? Esse trem é tão bom, tão simples. Pra que dificultar as coisas, né? Eu brinco assim com o outro grupo. Nem que seja uma rapidinha, que aí já satisfaz você e ele. E aí você já fica aliviado, aí fica com prazer, fica os hormônios da endorfina, a pele fica bonita, o cabelo fica bom, fecha as brechas, acalma, apazigua os ares, né, os ânimos, não é? É apagar incêndio, doutora. Apagar esse incêndio é bom. Mas como a gente está falando para várias mulheres, por que das preliminares? Porque a mulher, ela precisa dessas preliminares para que ela possa entrar no clima para um ato sexual. Então, o que são as preliminares? Um beijo, um abraço, um carinho, um contato. Então, isso são as preliminares, né? Aquele chavequinho no ouvido. O homem, como ele é mais visual, e ele tem de 10 a 20 vezes mais testosterona do que a mulher, ele praticamente está pronto para o sexo, né? A mulher, ela é mais emocional, a questão dos hormônios, tanto a progesterona quanto o estrógeno, né? Nós temos menos testosterona do que o homem. Então, nós precisamos fazer esse processo aí das preliminares. Aí é onde que eu falo, doutora. Desculpa te cortar. Mas essas preliminares, a mulher tem que se preparar na mente, né? Sem depender do outro. Porque se o outro não fizer nunca, aí vai acontecer nunca. Verdade. Então, a pastora Larissa, gente, vocês estão vendo que ela é uma mulher ansiosa. Ela vai mesmo. É isso aí. Vai pra frente e vamos resolver o problema. Como nós estamos falando para muitas mulheres, por que dessas... se todo mundo fosse assim, pastora Larissa... Mas deixa eu te falar, doutora, só para poder tirar um pouco delas ficar esperando os homens, porque senão elas nunca vão namorar, elas que tem que partir pra cima, não ficar com vergonha, porque senão, doutora, só morre assim. Então, o que acontece? As preliminares, elas são fundamentais pro casal, porque ali, quando eles estão trocando um beijo, um abraço, olha, se a gente fica abraçada 20 segundos, com o marido, então já produz ocitocina, que é um hormônio que gera bem-estar, gera confiança, carinho. E nessa troca, a mulher, como ela é mais demorada para se excitar, porque ela não é tão visual, ela é mais emocional e ela é mais do toque, então ela precisa passar por esse processo, tá? Então, aí ela não vai esperar o marido. Não, quando o marido for sair e às vezes não der tchau, meu graças a Deus isso ele faz, tá, gente? Ele dá beijo, dá tchau, mas às vezes não abraça. Aí eu falo, vem aqui, que eu gosto que abraça na minha cintura. É tanto dele, quanto minha filha, quanto minha mãe, eu gosto que abraça na cintura, senão eu não sinto abraçado. Aí eu falo, vem cá. Mas de novo, eu falei, de novo, me abraça de novo. Tem que ensinar, doutora, eles. É ficar esperando pra quê? Isso é que eu quero, uai. Então, gente, nessa questão aí é importante. Mas o homem também, apesar que ele é visual, ele precisa desse carinho, desse amor, desse contato, do elogio. É muito importante pro casal. E a importância dessa liberdade do casal, né? Mas pro casal ter essa liberdade no dia a dia, é um casal que precisa estar satisfeito. É um casal que precisa ter diálogo. Porque como a doutora... A pastora Larissa falou, a mulher não pode ficar só esperando o homem. Ela precisa também ter atitude. O homem vai saindo, ele não fala tchau, não dá um beijo, você chama, peraí, e o beijo? Vem me dar um beijinho, mas você vai até ele. Então me dá um abraço, a mulher precisa ter essa liberdade, mas para isso precisa existir o diálogo. Então esse casal ele tem que estar mais interagido, não é aquele casal que está um para um lado e para o outro, é um casal que precisa ter satisfação nesse relacionamento, porque nada adianta a gente ficar falando tanto sobre sexo e sexualidade se esse casal não tem harmonia, se esse casal não tem intimidade, se esse, tem transparência, se esse casal não sabe como se comportar um com o outro. Então eu falo que sexo ele começa de manhã, no amanhecer. É um beijo que você dá no seu marido. A gente está falando que nós estamos falando para mulheres, né? Mas o marido também precisa fazer isso para as mulheres. Depois a gente grava um vídeo para os homens. É isso aí, então hoje a gente está falando aqui para as mulheres. A mulher precisa ter essa iniciativa. Sexo começa no amanhecer. Imagina um homem que xinga a mulher, que grita, que é rude, maltrata ela o dia inteiro e à noite agora vão fazer sexo. Essa mulher ela está cheia de mágoa, ela é emocional. Sentir um objeto sexual. Então ela está ali ferida, ela não vai corresponder sexualmente, porque ela vai carregar essas emoções negativas para a cama.
Então, já começa no bom dia, tratar bem esse marido, levar um café para o marido, não, um pãozinho de queijo, ou aquilo que ele gosta de comer, faz uma surpresinha, manda uma mensagem durante o dia e pergunta como é que está seu dia, não é pergunta assim, já pagou a conta de luz? E aí, vai fazer o supermercado? Não é isso, como é que você está, como é que foi seu dia? Quando o marido chega em casa, recebe esse marido. E ele também já está se preparando para o sexo. Porque às vezes está tão corrido, hoje em dia a vida está tão assim agitada, que às vezes até o homem está perdendo o desejo sexual por causa de tanto cansaço. Então essa mulher sábia, quando o marido chega, larga a rede social, que isso aqui tem detonado a vida dos casais. Chega lá, a mulher está lá na rede social, nem olha para a cara daquele marido. Ele chega, ele sai e como se ele nem tivesse... Então, é um marido que ele se sente menosprezado, ele não se sente amado, desejado, não tem interesse naquela mulher, então vai, recebe o marido, dá um beijo, larga um pouquinho o que está fazendo. E assim, querendo ou não, pesa muito para nós mulheres. Sim. Porque a esposa sabe edifica a casa e a tola destrói. Porque às vezes a mulher fica assim, mas por que eu tenho que fazer? Desculpa, queridos. Porque Deus falou para você ser sábio, edificar a sua casa, você é a compreensiva, você é o lado emocional da sua família, porque o homem não foi ensinado, né, a essas carícias, essas trocas de afago, né, agora que nessa geração tá melhorando, né? E é verdade. Então essa mulher, quando ela recebe esse homem ali, esse homem ele se sente importante, ele se sente poderoso, ele se sente visto. Ali ela já está mostrando que ele é fundamental na vida dela. Então ele está demonstrando importância para o relacionamento e para aquele homem. Então a mulher que não olha, nem sequer percebe que aquele marido está ali, ela continua fazendo o que ela está fazendo, esse homem ele se sente abandonado, ele se sente solitário, ele se sente triste, ele também vai carregar isso para a cama. Mas como o homem é muito emocional, já tem um instinto maior, e ele faz sexo por sexo também, porque a mulher quando vai fazer sexo, ela faz sexo e amor. O homem, ele pode fazer só sexo, a mulher faz sexo e amor. O homem só sexo, ele só quer ali se liberar, se satisfazer. Então perde esse momento das preliminares, do carinho, do beijo, do contato, desse envolvimento, dessa intimidade. Então é muito interessante as mulheres sempre resolver seus conflitos e não ficar aquela mulher cheia de, porque eu? Não, mas eu não posso procurar ele, não, porque ele me fez isso, não, porque ele me fez aquilo. Ela vai perdendo essas possibilidades de ser uma mulher feliz. É melhor a gente ser feliz do que ter razão. Eu sempre falo isso. Então a mulher ela deve ser essa mulher mais sensível, mais sensata, sair desse eu, porque nós nunca vamos ser igual ao homem. Até a nossa questão biológica, emocional, psicológica, neurologicamente falando, nós somos diferentes dos homens. Então nós temos que entender isso. Isso não quer dizer que nós também não podemos procurar o marido. A mulher tem que procurar sim, não é só deixar ele, mas ela tem que procurar com sutileza, porque o homem, isso até pelo instinto dele, ele que gosta de caçar, de conquistar. Mas a mulher sábia, ela vai conquistar esse marido, vai lá dar um beijinho, né, pastora Larissa? Agarra o homem ali, dá um abraço. Então isso vai gerando aquela intimidade gostosa. Se o homem tem algum tipo de problema, senta e ouve o que ele tem. Aquela mulher que fica ali vigiando, tipo soldado, né, ou detetive, ou uma pessoa vigiando, isso não cabe. Então, não fica vigiando rede social do marido, o que você está fazendo, onde é que você foi, que hora que você chega, aquela mulher perseguidora, o homem não aguenta isso também. Então ele já chega em casa triste, aborrecido, né? Ou mal chega em casa e fala, ele cobra igual a senhora falou assim, já pagou a conta, não sei o que, mas ele já fala em quantas mil vezes, né? Então, não pode, a mulher tem que esperar um momento, espera um momento para você resolver. Toda mulher tem problemas dentro de casa, é menino, a mulher quer falar alguma coisa para o marido, só que o homem, ele não pensa como a mulher. Então o homem, a mulher tem que ser sábia para dizer uma coisa de cada vez para ele. Se ele chega em casa e ela já chega, olha, a conta não pagou, o aluguel está aqui devendo, o menino fez isso, o menino fez aquilo, ele não suporta aquilo, ele fala, não quero saber. Mas se ela chama ele e vai contando as coisas, a conta toda, olha, aconteceu isso, ele vai se abrir para ouvir, ele tem condição de assimilar aquilo, isso não gera conflito, isso não gera briga no casal. Se esse casal vive em desavença, brigando, eles também não vão querer fazer sexo, né? E aí esse relacionamento vai esfriando, cada vez eles vão perdendo mais o apetite sexual e chega um ponto que eles não dão mais conta de ter diálogo, de ter envolvimento e de ter essa intimidade que é fundamental para nós.
Então agora nós vamos passar para a parte do bate-papo, perguntas e respostas. Como então, doutora, a mulher pode satisfazer o seu marido? Na verdade, eu vou fazer a pergunta que te fizeram lá no programa. Como uma mulher ser boa de cama? Então, gente, a mulher boa de cama não é aquela que deita e dorme, não, tá, gente? Então, é aquela mulher que tem saúde na sua sexualidade. É aquela mulher que está sempre atenta a fazer seus exames ginecológicos, para ver se ela não tem uma doença sexualmente transmissível, para ver se ela não tem uma disfunção sexual. É aquela mulher que está atenta com ela mesma e, a partir daí, ela cuidando dela, sempre buscando ser uma mulher mais atraente, uma mulher carinhosa, aquela mulher que presta atenção no marido. Então essa é uma mulher que no final das contas, quando ela vai para um ato sexual, é uma mulher que responde sexualmente e o marido ele fica satisfeito e ela também fica satisfeita. E sempre eu falo que no relacionamento sexual, o casal, eles têm sempre que estar em parceria, porque a relação sexual é como uma dança, o casal tem que estar afinado e fazer os passos certos. Se cada um vai para um lado, alguém vai se machucar, alguém não vai corresponder. Tem que conversar sobre o que cada um gosta, né? E é verdade. Às vezes a mulher tá fazendo algo que o homem não gosta, ele não fala nada, faz é bloquear ele, até dele ter a parte erétil, né? É verdade. Então, a mulher, ela precisa dizer aquilo que ela gosta e aquilo que ela não gosta. Quando essa mulher ela tem essa liberdade de dizer, olha, eu gosto que pegue aqui, mas eu não gosto que toque ali, então o homem ele já sabe por onde conduzir. Sim. Ele não fica como se ele tivesse uma venda nos olhos dirigindo um carro sem saber para onde ele vai. Eu ouvi uma história, né, trocando conversa de aconselhamento com uma líder. Ela falou assim, pastor, eu estava aconselhando um casal e o homem gostava de pôr a língua no ouvido da... Não gostava. Ele põe a língua no ouvido da mulher para poder ver se ela tinha prazer. Ele não gostava de fazer isso e a mulher detestava. Só que nenhum nem outro não gostava, mas não conversava. Então é tão simples conversar. É o diálogo, mas para isso o casal precisa ter essa intimidade, essa liberdade de dizer, olha, eu não gosto aqui, mas gosto ali. Então o homem e a mulher eles vão se conduzindo de uma forma que os dois vão se realizar sexualmente. E então, pontuando aqui, se você quiser ter uma vida sexual saudável com o seu marido, primeiro ponto, você tem que ter transparência e diálogo com ele, para ser seu melhor amigo ou sua melhor amiga, porque senão é impossível. É verdade. Então, primeiro é ter o diálogo. O casal que não tem diálogo, isso fica prejudicado no relacionamento em geral. E é o que eu falo, sexo é só a consequência de um bom relacionamento para ter um bom sexo. Se relacionar de forma saudável, carinhosa, amorosa, como consequência vai ter um sexo bom, que é o que o casal quer, não é? Segunda pergunta. Como apimentar a relação? Tem alguns exercícios para ajudar nisso? Como que faz, doutor? Então, a mulher, para apimentar o relacionamento, a primeira coisa que ela tem que fazer é deixar de ser uma mulher monótona, uma mulher apática. O que é uma mulher monótona e apática? Fala rasgada aí para nós entendermos. Então, a mulher apática é aquela mulher que vai para um relacionamento sexual e chega lá ela fica igual uma estátua. Uma mulher não ou com a camiseta do político, né? Mulher... Vote Bolsonaro. Não, já passou a política. Não durma com a camiseta. Então aquela mulher passiva, aquela mulher que não tem atitude. Então, como é que ela vai apimentar o relacionamento se ela não consegue lidar com ela mesma, se ela está tendo alguma dificuldade? Se ela não pede, olha, eu gosto que pegue ali, eu pegue aqui, ela não pede para fazer umas posições que ela gosta, né? Então, é aquela mulher que está ali, apática, passiva. Só no papai e mamãe. Olha, gente, os homens vão muito mais rápido que as mulheres. É igual o povo brinca que mulher, o homem no micro-ondas, a mulher na fogo a lenha, é devagar. Então a mulher tem que ter liberdade de tomar a frente, porque ela sabe onde ela é estimulada, né? Mas aí, tipo, igual a senhora falou das áreas que é a mulher, porque tem o ponto G que fala do orgasmo, não é? Qual que é o ponto G que fala? Esse ponto G, isso ainda está em estudo. Ainda está em estudo. Então, o que acontece? A mulher, para
apimentar o relacionamento, ela não deve ser aquela mulher passiva, parada, só esperando pelo homem. Ela deve falar pro homem se ela tem alguma fantasia que eles gostam de realizar. Não precisa ser aquela fantasia, assim, né? Não vai imaginar outra coisa, então, né? Outra pessoa. Então falar, olha, eu queria realizar essa fantasia. A mulher que apimenta o relacionamento, aquela mulher que cuida da aparência dela, que usa uma boa lingerie, que seduz o homem, que chama o homem para tomar um banho, né? Gente, isso é bom, faz uma massagem no companheiro ali, no esposo. Então isso tudo vai apimentando o relacionamento. A mulher não fica só esperando ali passiva, não. Se ela quer apimentar, primeiro ela tem que buscar essas possibilidades. Então faz um jantar especial para ele já vai gostar. Depois você pensa, né? Nossa, o que eu posso fazer de diferente? Vai tomar um sol, compra uma lingerie bonita, branca, para ressaltar, destacar aquele bronzeado. Então o homem já fica mais, peraí, a mulher está se cuidando para mim. Buscar sempre melhorar a sua autoestima e fazer coisas que a mulher não está acostumada a fazer. Então Einstein já fala, se a gente quer resultado diferente fazendo as mesmas coisas, isso é loucura. Então ela tem que deixar de fazer aquela coisa habitual que ela faz todo dia. Como por exemplo, o marido chega, aí ela vai, serve o jantar, põe o menino para dormir, veste uma camisola, vai ver quando serve, porque hoje as mulheres modernas, depois do feminismo, não servem mais os maridos. Então cuidado com isso, porque os homens, que eu já fiz outro vídeo sobre isso, que é o amor, que existe as 5 linguagens de amor. A linguagem de amor do marido, do homem, que mais gritante é formas de servir. Então, a parte do marido, a que fala mais alto é a forma de servir, né? E da mulher é a qualidade de tempo, ser ouvida, né? Do marido, às vezes o marido tem essa dificuldade, meu marido brinca com os homens do grupo, que quando ele teve que aprender a me ouvir, para ele era muito chato, né? Que eu contava até as vírgulas, que eu tinha mais tempo que não tinha filho, agora não tem mais tempo, né? Sou mais objetivo, até mais que ele. Mas para ele teve que aprender essa linguagem de amor. Então a gente também tem que tomar cuidado com essa modernidade, com as mulheres trabalhando muito fora, não deixar essa lacuna, né? É verdade. Então, como eu estava falando, aquela mulher que faz tudo a mesma coisa. O marido chega, coloca o jantar, compra, vê televisão, aí ela veste uma camisolinha, um robzinho, fica por ali. Depois vão pensar em sexo. Então ela está sempre fazendo tudo igual. Ela vai ter que, se ela quer apimentar o relacionamento dela, ela vai precisar fazer coisa diferente. O que é uma coisa diferente? Arruma algo especial, já se organiza ali, põe o menino para dormir e já começa a pensar numa relação sexual, ou seja, ter uma atitude diferente daquilo que se faz todo dia. Porque senão ela continua fazendo todas as mesmas coisas e ela não vai conseguir apimentar o relacionamento. E a gente pensa assim, eu vou apimentar meu relacionamento, aí eu preciso ler Kama Sutra. Você já ouviu falar, gente? Já ouvi falar, mas nunca nem... Mas posições, não precisa a mulher pensar numa grande performance, sabe? Então, é variar, é fazer diferente aquilo que... Acho que só do fato da mulher tomar atitude já é diferente. Já é uma coisa importante para o relacionamento, porque ela sai daquele movimento dela habitual, sai da rotina, né? Fica esperando só pelo homem, faz alguma coisa diferente. Mostra que você está interessado no homem. E eu sempre falo que às vezes o homem chega tão cansado do trabalho, porque hoje mulher e homem trabalham, né? Mas como nós estamos falando das mulheres vão ter que ficar mais atentas para isso. Então, se ela chama o homem, vamos para a cama, vamos fazer sexo, vamos falar, não, agora não, que eu estou cansada. Mas ela pode ser uma mulher mais sábia, o que ela vai fazer? Ela começa fazendo uma massagem no pé do homem. Ela começa fazendo uma massagem por ali, dando um beijinho, e ele vai se estimular, se despertar, e podem ter um relacionamento sexual bem prazeroso e saudável. Então, a mulher precisa também, hoje, estar atenta para isso, porque nem todo dia também o homem quer fazer sexo, porque o estresse é muito grande, a cobrança é muito grande, e às vezes o próprio cansaço atrapalha. Então, tem que ter essas estratégias. Sim. E nesse buscar, né, a mulher tomar atitude é onde também tem que tirar os bloqueios, os preconceitos, né? Porque às vezes a mulher fala assim, não, meu marido vai achar que eu sou vagabunda, que eu não presto, que eu tô tomando frente, não tem nada a ver, né? Dentro do casamento, por isso a liberdade, por isso o diálogo, por isso a transparência, a amizade, e não ter esses bloqueios, né? Em razão da cultura, dessa educação muito rígida, as mulheres ainda
podem pensar. Mas eu estou acreditando que hoje, como a sexualidade, a gente fala de forma mais aberta, mais ampla, e tem curso demais, palestra demais, eu acredito que tanto o homem quanto a mulher, então elas estão percebendo que isso não é ser uma mulher à toa, vagabunda, promíscua. Ao contrário, é uma mulher que quer o seu relacionamento saudável, é uma mulher que quer está prezando para o casamento da família. Uma qualidade de vida no relacionamento e que ela tem esse direito de procurar, porque o seu marido é aquela pessoa que ela escolheu e que ela vai fazer sexo com ele, não é? O homem que pensa dessa forma ainda é um homem preconceituoso e que precisa se libertar dessas amarras. Sim, e também saber que é uma arma forte que nós temos para fechar toda a brecha do inimigo e resguardar a nossa casa e nossa família, né? E a gente vai ter mais qualidade de vida em família, mais paz, menos briga, mais prosperidade, tudo resolve, tudo desentulha. Tudo fica feliz. Tudo fica ótimo. Então, como ter um apetite sexual para quem não tem o apetite sexual? Porque eu já ouvi falar que anticoncepcional inibe o desejo sexual, a questão da menopausa. Então, a senhora pode explorar tudo isso aí, por favor. Então, como ter apetite sexual? Então, aí a gente começa a falar nas preliminares mentais. O que é isso? É começar a se preparar para o sexo. Você manda uma mensagem para o marido, né? Então você já começa a se preparar. Já espera o marido arrumada, perfumada, já tomou um banho, uma lingerie bonita, ou deixa em cima da cama. Então a mulher ela vai se preparando para ter um relacionamento sexual. E dá dica, né, pra ele, porque senão você vai preparar sozinha, chega lá e não tá preparada, aí você vai ficar frustrado. Porque né? se a mulher ela não começar a pensar em sexo, tá? Ela não vai se despertar para isso. Então, para ter um apetite sexual, ela precisa começar a pensar. Olha, eu quero fazer, mas eu quero fazer dessa forma. Então, eu tenho que me preparar para o sexo. Porque senão, muitas vezes, ela fica tão envolvida com casa, com roupa para lavar, com trabalho e comida para fazer, filhos, e acaba que isso vai passando e ela não se prepara. Então, para isso, é importante também a mulher cuidar da saúde dela. A mulher que tem uma doença sexualmente transmissível, às vezes até uma candidíase. O que ocorre? Ela já não vai ter tanto apetite sexual. Uma mulher que não faz atividade física, ela também vai ficar comprometida na sexualidade tanto a mulher dela, quanto o homem, né? Tanto a mulher quanto o homem. Então ela precisa fazer uma atividade física. Se ela tem um conflito, se ela tem uma depressão, se ela tem uma angústia, uma ansiedade, vai fazer uma terapia. Se ela tem algo e o anticoncepcional também? Tem alguns anticoncepcionais, como também tem alguns medicamentos para depressão, antidepressivo, que reduz a libido da mulher. E como combater se a pessoa precisa de tomar? Então, se ela, por exemplo, está tomando um anticoncepcional, muda para outro, vai no ginecologista dela, no médico. No caso dos remédios para depressão? No caso dos remédios para depressão também, já tem hoje medicamentos de primeira linha, que quase não diminui nada, ou quando diminui, o psiquiatra ou o médico ajusta a dosagem. Ela vai fazer atividade física, ela vai fazer uma terapia, e a mulher acaba saindo dessa condição, aí ela vai ter apetite sexual, porque se ela não tiver saúde física, emocional, psicológica e espiritual, ela não vai ter apetite sexual, ela vai ter um comprometimento em alguma das áreas da vida dela. Como eu falei para vocês, que o comportamento sexual envolve tudo isso, né? A questão neurológica, emocional, psicológica, social, espiritual. Então a gente precisa saber lidar com todas essas áreas. Se tiver alguma área adoecida, nós vamos tratar e, como consequência, a mulher vai ter libido, vai ter energia sexual, vai ter apetite sexual. E da menopausa? Então, aí que vem a menopausa. Antigamente, o que se falava? A mulher morreu sexualmente, né? Hoje, mais não, porque hoje a mulher, ela melhorou a qualidade de vida dela, ela vai no médico dela saber se ela pode fazer a reposição hormonal, porque o que acontece com a menopausa? Ela deixa de produzir progesterona e estrógeno, que são os principais hormônios sexuais. Então, se ela não está produzindo progesterona e estrógeno, então ela não vai ter apetite sexual, né? Então ela vai fazer reposição hormonal, vai fazer atividade física, buscar uma alimentação saudável, vai fazer terapia, porque muitas mulheres acham que entrou na menopausa, ela morreu. Ao contrário, as mulheres hoje estão entrando na menopausa com 50, 49, 50. São mulheres que têm vida sexual ativa até
o dia que não der mais. Então, essa questão hoje da menopausa da mulher, hoje tem essas possibilidades. Não é como há algum tempo que a mulher entrava na menopausa e achou que a vida sexual dela morreu, e aí ela se deprimia, até mesmo que a gente sabe que quando, nessa fase, né, que o organismo, os ovários não produzem mais progesterona e estrógeno, então a mulher não tem libido, fica aquela mulher ali fria. Então hoje não, hoje ela pode fazer reposição hormonal, ela precisa ir no médico, ver se está tudo ok, ela pode fazer reposição, ela vai fazer atividade física, mudar a alimentação dela, ou seja, se existe um ressecamento vaginal, o próprio médico vai passar um lubrificante para que ela não fique, naquele momento da penetração, sofra algum tipo de agressão, de desconforto, de dor. Então hoje tem muito recurso e a mulher hoje ela já tem outra mentalidade, ela pensa diferente. E ela sabe que o sexo vai fazer bem para a vida dela, né? Para a família, para ela, para o marido, para todo mundo, porque nós sabemos que quando a mulher se relaciona sexualmente, ela vai produzir os neurotransmissores do bem-estar, né? Ocitocina, serotonina, dopamina, todos esses neurotransmissores que causam saúde para a mulher. Por isso é que a gente fala, nossa, teve uma relação sexual de qualidade, a mulher ela tem mais vitalidade, a pele fica boa, o cabelo que brilha, né? Tem um sorriso no rosto, a mulher está mais feliz, está mais disposta, em razão disso também, porque aí o organismo produzindo neurotransmissores do bem-estar, como consequência, ela vai estar bem, ela vai estar feliz, né? Ela vai ter mais paciência, ela vai ser uma mulher mais alegre. Então não tem desculpa, né? Se tiver problema de anticoncepcional, de remédio para depressão, menopausa, amém que Deus deu inteligência para o homem para trazer medicação para consertar. Nós temos uma pergunta que foi enviada. A pessoa que tirou o útero dificulta o apetite sexual, e se dificultar também tem recurso para isso, doutor? Então, tem. Aí, se ela fez a esterectomia, ela retirou o útero dela, antigamente se achava que tirou o útero e acabou. Na realidade, quem produz os hormônios sexuais, progesterona e estrógeno, são os ovários. Então, ela está com produção dos hormônios sexuais. Se ela perder o apetite por uma questão psicológica dela, ela vai buscar saber disso com o ginecologista dela. Então ela vai saber o que está acontecendo comigo, eu tirei o útero, agora eu não consigo ter apetite sexual, não consigo ter desejo sexual. O médico dela vai orientar para ver se ela tem algum comprometimento de saúde, ou se o problema dela é psicológico, porque muitas mulheres acreditam nisso. Eu tirei o útero, agora morri, acabou. Nada disso. E mesmo se tirar os ovários, que tem hormônio, tem como ela tem como repor. Hoje ela vai no médico dela, o médico é que vai fazer essa orientação. Até onde se sabe, retirada de útero não causa uma falta de libido, de desejo sexual. Quando ela retira os ovários, ou quando ela entra na menopausa, aí ela vai no médico, o médico vai indicar para ela se ela vai poder fazer uma reposição hormonal. A mulher fala assim, mas eu não posso fazer uma reposição hormonal porque eu tenho uma parente, minha mãe, que deu câncer. Deu câncer. E agora o médico não pode indicar. Gente, ela pode fazer atividade física, tá? Ela pode buscar uma reposição mais natural, tá? Com alimentação, ela pode mudar esse pensamento dela, porque nós sabemos que pensamento gera sentimento gera reação fisiológica. Então a mulher que fica pensando, eu não posso fazer mais sexo, eu não quero. Essa mulher que ela se perdeu, ela se bloqueia, então ela não vai conseguir mesmo. A primeira coisa que ela precisa é mudar esse pensamento dela. Se ela muda o pensamento e se ela tem um parceiro que ela tem essa liberdade e que ela vai buscar nesse parceiro, aí que entra as preliminares, o carinho, o contato, ela vai ser estimulada e ela pode ter uma relação muito boa. Agora tem mulheres que, porque ela tirou o ovário ou porque ela entrou na menopausa, ela não teve uma vida sexual boa, né? Então chega um determinado momento que ela não teve esse relacionamento sexual satisfatório, ela se justifica nisso. Não, entrei na menopausa. É uma fuga, né? Agora eu estou com dor de cabeça, ou agora eu tirei o útero. Porque ela não teve um início de relacionamento sexual prazeroso, tá? E aí ela se justifica nessas coisas aí, tá? Aproveitando essa questão da mente, colocar assim, como você pode se sentir uma mulher poderosa, né? E aí é onde entra também uma outra junto, o poder da autoestima, né? É verdade. Então, eu falo que sempre o amor, ele vem de dentro, né?
Então, se a mulher ela não se ama, se ela não gosta dela, se ela não tem uma boa autoestima, como é que ela vai se doar para o outro? Então, a primeira coisa é se amar, é se cuidar, é ter autoconfiança e autoconhecimento. A mulher que não se conhece, como por exemplo, a mulher não sabe onde é as zonas erógenas dela, são as zonas de prazer, não é? Então, boca, ouvido, pescoço, mamilo, região do baixo ventre, ou seja, nós, né? Que é todas as regiões que são mais inervadas, né? É verdade, mas nossa pele, tá? Nossa pele, toda a nossa pele, tem energia sexual, mas tem algumas áreas de maior estimulação, até nervosa. Então, essa mulher, se ela não tem autoestima, é uma mulher que está para baixo. A autoestima não é para cima, gente. Baixa autoestima não está para baixo. Se ela não se cuida, se ela não faz a higiene dela, se ela não é uma mulher que anda perfumada, com o cabelo arrumado, né? Se é uma mulher que anda com uma roupa, não precisa ser roupa cara, viu, gente? Mas uma roupa limpa, uma roupa arrumadinha. Então, ela mesma ela não está bem com ela. Como é que ela vai conseguir se doar para o outro? Então, a primeira coisa é ter autoconhecimento, tá? Saber o tipo de personalidade dela, o que ela gosta de ser tocada, o que não gosta. E quando ela tem esse autoconhecimento, tá? Essa autoconfiança, é uma mulher que ela está empoderada, que ela pode buscar novas possibilidades e que ela pode dizer aquilo que ela realmente quer, sem ser aquela mulher vulgar, ser aquela mulher mandona, aquela mulher que acha que ela pode tudo. Não é isso. No relacionamento a gente precisa ter delicadeza. Sim. Então, se pede sem mostrar... Sem mostrar autoridade, porque o homem gosta de achar que eles que mandam. É verdade. E sem ser vulgar também, tá? Então existe essa delicadeza. Então vamos cuidar da nossa autoestima. Só pra gente fechar isso e abrir para as perguntas aqui no grupo, na Bíblia fala, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como que você vai cuidar e amar do outro? Se você não se cuida, mulher, como você vai conseguir cuidar do outro? Você não vai ficar sempre estressada, né? E bufando e descontando em todo mundo que está ao seu redor. Aí, se ela não se tratou, isso pode causar um trauma na vida dela e pode ser um dos fatores das disfunções sexuais. Falta de desejo sexual, falta de orgasmo, que é a anorgasmia, vaginismo. Então, quando a criança passa por um abuso sexual e não foi tratado, ela pode levar isso sim para a vida adulta dela, porque ela tem uma ferida emocional que não foi tratada e muitas vezes a mulher ela não consegue se relacionar sexualmente, justamente porque ela foi abusada, ela passou por esse trauma e ela não superou esse trauma. Então, as mulheres que passaram por abuso, elas devem fazer uma terapia, elas devem se ressignificar, elas devem, por essa ferida emocional, devem se perdoar, porque a criança que sofre um abuso, ela atribui culpa a ela, porque o abusador, ele não já chega estuprando, violentando, não, ele faz toda uma arquitetura, ele seduz a criança, ele envolve a criança, então, assim, é tudo um passo a passo. E a criança, muitas vezes, ela acaba, e a criança gosta, tá? Porque até algum tempo atrás, se achava que criança não tinha prazer, né? Então, só que é um prazer diferente do adulto. Mas a criança acaba gostando, por quê? É um prazer sem ter a noção. Sem ter essa consciência do ato sexual. Mas quando a criança é estimulada, ela sente prazer. Isso Freud que falou lá no início do século XX. Você fez psicologia, né? Então a gente sabe disso. Antigamente achava que a criança não tinha prazer. Então o que ocorre? Depois que o sendo que ela não é no corpo, não é fisiológico, né? Não tem não tem ainda nem os hormônios sexuais. Mas elas têm as inervações, né? Tem. Então o que acontece? A criança ela gosta, mas ela não sabe nem que isso é sexo, ela não tem consciência. Só que o abusador, ele atribui a culpa à criança. Fala, foi você que quis, foi você que me tocou, sendo que primeiro ele mostra os órgãos sexuais da criança, né? Ele pede para pegar, ele toca na criança, tem todo ali um jogo de sedução. Então, muitas vezes, o que acontece? Como as funções cognitivas da criança ainda estão em desenvolvimento, atenção, memória, percepção, raciocínio, inteligência, a criança não vai dar conta de acompanhar aquilo. Ela atribui culpa para ela, porque ela não tem discernimento, é só uma criança, e ela leva isso para a vida adulta. E é onde pode ocorrer as disfunções sexuais, os bloqueios, os traumas, as feridas emocionais. E muitas vezes a mulher chega e fala assim, eu tenho vaginismo, ou eu tenho um desejo sexual coativo, que é falta de desejo. Aí eu pergunto, e você passou por um abuso? Não passei. Mas abuso não é só também
uma relação, uma compenetração, ou ser tocado, às vezes só do homem, mostrar o órgão genital para a criança, ou ela vê uma cena de televisão, esses desenhos, esses filmes, ela pode se sentir abusada, porque ela está em fase de desenvolvimento. Então a gente tem que fazer essa investigação para saber se ocorreu e tratar esse bloqueio, tá? Essa ferida emocional, esse trauma psicológico. Dentro dessa questão, que a senhora já até na introdução falou um pouco sobre disfunção sexual, a senhora tem aqui para falar sobre a disfunção sexual, tanto da mulher quanto do homem, porque é interessante nós, mulheres, sabermos, até para nós sabermos lidar com isso e não gerar mais bloqueio nos homens, né? A gente falou das mulheres, a senhora acha que tem mais alguma coisa a se falar das mulheres ou já passamos para os homens? Então, só para fechar, nunca se fecha, né, gente? Não. A mulher está sempre aberta. Mas a mulher, ela precisa ter, falando de autoestima, ela precisa estar atenta ao corpo dela, fazer uma academia para melhorar o corpo, a autoestima, até mesmo porque o homem ele é muito visual. Mas ela também não deve ficar presa, eu tô com um pneuzinho aqui, eu tô com uma gordurinha ali. O homem não tá. A gente olha mais isso do que os homens. Eles não vê celulite. Então a mulher, ela se boicota também muito. Mas eu não vou fazer eu não vou ter uma performance na cama porque eu tô um pouquinho acima do peso. Não, ele vai estar me olhando a minha celulite. Aí o que faz? Deixa a luz apagar. A luz. Desliga a luz. Como o homem é visual, ele quer ver o que ele está fazendo, o que ele está tocando. Isso traz também um prejuízo para ele, tá? Esse negócio de deixar o quarto escuro, isso foi muitos anos atrás ou no início do relacionamento. Então a mulher não deve estar preocupada em ficar olhando seus defeitos. Ela tem que estar preocupada naquele momento, que ela não deve estar distraída, com a cabecinha longe, estar ali naquele momento de entrega, tanto buscando sua satisfação, seu prazer, quanto satisfazendo o marido dela, o parceiro que está ali junto. Não pensar em outra coisa, senão não vai chegar no orgasmo nunca. É verdade. Então, muitas vezes também, o que acontece? A mulher ela tem que se preparar para o ato sexual, porque se ela deixa o feijão cozinhando, o cheiro está lá. Ela fala, nossa, o feijão vai queimar, né? Comida tá lá. Então, menina acordada, aí já fica com o bloqueio do menino entrar dentro do quarto. Então, né? O que acontece? Ela fica. Diz que menino tem que dormir cedo, e é comprovado que é saudável para eles. Então ela fica dividida, ela não sabe, ela só fica de corpo presente, mas a cabeça dela está pensando no menino, está pensando na comida que está fazendo. É importante que o casal vai fazer sexo, tem aquele momento para isso, tá? Mesmo que seja de uma forma mais rápida, né, pastor? Mas já garante tudo, mas tudo melhor do que ela ficar com essa atenção dividida. Ela não sabe se faz sexo, ela não sabe se pensa no menino, na comida que está fazendo, na roupa que está lavando. Não vai dar, porque sexo é algo que a mulher e o homem precisam se entregarem para aquele momento, para aquele relacionamento. Se ficar com essa atenção dividida, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, não é, gente? Não dá. Ou se faz as coisas que precisa fazer, ou se faz um sexo de melhor qualidade. Aí é importante o casal ter também esse planejamento. A gente não se planeja para trabalhar, para estudar, para fazer as coisas, precisa se planejar também. Levar a menina para a escola, no horário, prova, né? Tarefas. Então agora nós vamos pontuar sobre as disfunções sexuais masculinas, para que nós possamos saber e ajudar os nossos maridos, se acaso houver necessidade, né? Então, gente, duas disfunções sexuais que são praticamente, chega demais no consultório, é a disfunção erétil e a ejaculação precoce. O que é a ejaculação precoce? É a dificuldade que o homem tem de se conter, de segurar a ejaculação. Então, o homem, muitas vezes, ele olha a mulher e já ejaculou. Aí, se ele já ejaculou, como é que ele vai? Penetração. Ele vai passar pelas fases, né, do ciclo da resposta sexual. Desejo, excitação, orgasmo, ele já conseguiu a ejaculação. Então, a mulher que tem um ejaculador precoce, ele é um homem frustrado, insatisfeito, e ela é uma mulher frustrada, insatisfeita. Por quê? O tempo deles estão diferentes, não é? Ele, muitas vezes, ele até consegue uma penetração, mas ele já ejaculou, acabou para ele, né? E a mulher, ela fica ali, peraí, já acabou para ele, ele não tem condição de oferecer mais nada. Porque o homem, quando ele ejacula, o que acontece? Ele demora mais para se refazer, enquanto que a mulher tem essa vantagem em relação ao homem, ela pode conseguir se refazer mais rápido e chegar até em vários orgasmos, né? E o homem não. Então, esse homem precisa fazer um tratamento porque é um relacionamento que fica prejudicado.
tanto ele quanto ela estão ali desfavorecidos. Por quê? Ele que não consegue atender a necessidade nem dele e nem da mulher. E o que acontece com a mulher? Ela fica frustrada, ela acha que o problema é dela, é porque eu tô gorda, é porque eu não sei fazer sexo, é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, e esse casal não busca um tratamento. Esse relacionamento vai ficando desgastado e muitas vezes o homem atribui essa disfunção dele para a mulher, fala, não, é porque você não é uma mulher carinhosa, é uma mulher afetuosa, porque você não sabe fazer sexo. Então atribui para a mulher, isso já gera um conflito no relacionamento e muitas vezes esse casal acaba separando porque o homem tem dificuldade também de aceitar essa limitação dele, essa disfunção, e esse casamento, quando eles não separam, quando não buscam tratamento, é um relacionamento que só vai ali, mas é cheio de conflito, cheio de insatisfação, cheio de infelicidade. Então, tem disfunção, ejaculação precoce? A mulher deve conversar com o homem. Então, vocês entenderam o que é ejaculação precoce? Muitas vezes o homem, ele nem tira a roupa, nem dele, nem da mulher, ele já ejaculou. Mas isso é uma questão fisiológica, é hormonal? A questão da ejaculação precoce... Qual que é o tratamento? Quase 90% é de causa aprendida. É um homem ansioso demais, ele aprendeu a ejacular, ele começou a vida sexual dele assim, então ele aprendeu a ejacular, ele não consegue ter esse autocontrole sobre ele. E é importante que ele faça um tratamento, primeiro psicológico, mas sempre se recomenda, vai no urologista, saber se você tem algum comprometimento, como é que está a sua saúde física, mas geralmente a ejaculação precoce, mais de 95% dos casos, é em razão de ansiedade e é um comportamento aprendido, tá? Então ele precisa se tratar, tem tratamento, é um tratamento muito rápido. Prevenir é melhor do que remediar, né? As pessoas têm vergonha, né? E amém que Deus deu inteligência para os médicos, psicólogos, psiquiatras, para a gente ter vida em abundância, né? Não é só orar, né? É orar mais ação. Né? E aí muitas vezes a mulher fala assim, mas eu não vou buscar um tratamento, eu não vou num terapeuta sexual, porque não sou eu que tenho, é ele que tem que ir. Aí eu falo, primeiro... É o casal. É o casal, ou você vai primeiro. Se você quer ajudar alguém, primeiro você se ajuda, né? Quando a gente tá no avião, tem uma turbulência que ele fala, caiu a máscara, você coloca primeiro em você, né? Então vai se tratar, ou na pessoa do seu lado, né? Então, primeiro você se trata, você vai buscar recursos para você, até mesmo para você dar conta de lidar com uma disfunção sexual que é do outro, mas que interfere na sua vida, porque afinal de contas, agora você não é sozinho mais, vocês são um casal. Se está interferindo na vida dele, vai interferir na sua também. Então a mulher deve sim buscar ajuda para resolver essa dificuldade. Mas tem, além dela buscar na terapia, tem uma coisa que a mulher pode fazer diariamente mesmo, uma dica, tipo, olha, apagar a luz, porque ele é visual. Não adianta, não vai adiantar apagar a luz, não vai tentar estimular o homem, porque nós temos técnicas próprias para esse tipo de disfunção. Nós vamos trabalhar a questão da ansiedade, de segurança desse homem, o que ocorreu na vida dele, e vamos trabalhar com exercício. Sem terapia, assim, eu não tenho visto quem chega até no consultório, às vezes até tenta, vai no YouTube, vai não sei por onde, mas porque nós temos esses recursos, essas técnicas específicas que a gente ensina com toda uma ética, com todo um cuidado, e são técnicas que também, se aplicadas de forma de um profissional que não tem esses recursos, não consegue lidar e ter esse conhecimento, então pode até causar um dano maior nesse homem, tá? Maior bloqueio, né? Um bloqueio até mesmo na questão física. Entendi. E o psicólogo, sexólogo, então, terapeuta quem sexual, tem esse problema, a terapeuta vai ajudar pontualmente com exercícios, né? Então, só assim para um alerta ou uma advertência, muitas vezes a mulher ela vem junto com o marido porque ela acha que uma terapeuta sexual, ela já fica assim, mas espera aí, então eu vou ver quem é. Terapeuta sexual, ele não pede para olhar o órgão genital de ninguém, tá? Ele não pede para baixar a roupa, ele não toca, isso aí não é nada dele. Ele vai passar as tarefas, o casal leva para casa, cumpre essas tarefas e traz de volta, traz o feedback, se deu, se não deu, e a gente vai ajustando, mas o terapeuta sexual não, isso é antiético. Ele não toca, ele não pede para ver, ele não toma conhecimento.
na questão Foi muito física bom a do senhora homem, falar tá? de que às vezes pode ser um bloqueio da pessoa procurar E às vezes com receio dessa exposição. Essa né? exposição, ou então de pensar assim, não, mas aí a mulher também, muitas vezes a mulher fala, mas eu não vou procurar o terapeuta sexual porque é mulher, chega lá, ela vai pedir para ver o órgão sexual do meu marido. Não tem nada, isso aí a gente desmistifica, nós não vemos, não pegamos, não tocamos, nós passamos as tarefas, ensinamos a fazer, leva para casa, eles aplicam lá e depois eles voltam na terapia e a gente vai ajustando com outras técnicas, vai trabalhando a questão da ansiedade, dos conflitos nesse casal, vai trabalhando se tem alguma ferida emocional por trás, algum trauma, e a gente vai verificando e vai tratando, e é uma das disfunções até mais fáceis de dar conta de se conter, porque nós temos a disfunção, a ejaculação precoce primária e secundária. O que é primária? Esse homem nunca conseguiu se conter. Todas as vezes que ele vai para o relacionamento sexual, ele ejacula, né? Dessa primária. Secundária, esse homem tinha uma vida sexual normal, tudo tranquilo, tudo bonitinho, arrumadinho. Aí, por alguma situação, ele deixa de fazer sexo, né? Ocorreu um trauma na vida dele, ou ele tem um conflito no relacionamento dele, a mulher que não quer fazer sexo, eles brigam demais. Então, pode ocorrer algum trauma na vida dele e ele pode ter sim uma ejaculação precoce, é o que se fala, de causa secundária, tá? Primária nunca conseguiu se conter. E secundária é em razão, às vezes, de uma doença, né? Ele passa por uma doença que causou algum tipo ali de desconforto nele, de preocupação ou de trauma. Então, a gente vai verificar na história desse homem, tá? Mas a mulher que fica muito tempo sem fazer sexo com o marido, ele pode se desenvolver uma ejaculação precoce. Ou também que fica na pornografia, ele pode desenvolver uma ejaculação precoce, tá? Secundária ou primária, a gente vai investigar. Porque ele fica ali se tocando, se masturbando em frente e que não é saudável. E não é saudável, então ele aprende, acaba aprendendo a ejacular rápido e depois ele não consegue mais, até questão de nível cerebral ele não consegue mais ter esse autocontrole. E outra coisa, é o excesso de estímulo, né? E aí se acostumar com o estímulo que é inferior, na comparação. Ele acaba se viciando e fica doentio. Tem muitas pessoas, infelizmente, que são escravos disso, que precisam de libertação emocional e espiritual nessa área. E até mesmo essa questão do vício. O homem acaba se viciando como jogo de caça, drogas, né? Então acaba como vício mesmo, precisa passar pelo tratamento. Então a gente tem que sempre investigar se é a causa primária, se é a causa secundária, o que está acontecendo com esse casal, ou por que esse casal está passando por essa disfunção, e a gente sempre investiga, tá? Então, gente, tudo no mundo precisa haver o quê? Um equilíbrio, né? Então, quando o homem ou a mulher tem uma compulsão sexual, né, tá? Então, se ele quer sexo toda hora, e essa mulher, porque nós estamos falando das mulheres hoje, né, gente? Então, essa mulher, ela não consegue corresponder esse homem, então isso pode gerar também um conflito no relacionamento. Por quê? Imagina um homem que tem uma compulsão sexual, ele quer sexo toda hora, e a mulher não é saudável. Não é saudável se a mulher não for ninfomaníaca, né? Aquela mulher também que tem uma compulsão sexual. Mas nenhuma nem outra é saudável, né? Os dois, porque eles acabam, se os dois também tiverem essa compulsão sexual, eles vão ficar só pensando em sexo, fazendo sexo demais, acabam perdendo as possibilidades de se desenvolver enquanto pessoa, de crescer e de fazer outras coisas. No caso desse desequilíbrio, o homem quer demais, ele tem uma compulsão pelo sexo. A mulher não consegue atender essa necessidade, isso vai gerar um conflito no relacionamento. Então é importante a mulher conversar com o marido ou ver também o que está acontecendo com ela, tá? O que faz ela não conseguir alcançar esse ritmo do marido. Então, nesse caso, é necessário o diálogo, porque tudo que é demais para um e pouco para o outro vai gerar um conflito, uma desarmonia. Então, o diálogo aí tem que existir, tem que saber também por que esse homem tem tanta compulsão do sexo, né? Porque tudo que é demais, gente, traz também prejuízo, né? É a temperança e o equilíbrio do Senhor. Aí é um caso de tratamento. Se ele tem uma compulsão, está trazendo um prejuízo no relacionamento, então os dois têm que procurar ajuda. Igual ela falou, antes tem que conversar, né? Eu acho que tem que chegar num consenso, tipo assim, quantas vezes por semana que dá pra te satisfazer e vamos marcar uma agendinha sexual, né? Eu já vi até falar sobre isso.
Por causa que se não fizer, infelizmente, acaba que vai passando e não passa. E o cônjuge vai ficar insatisfeito, né? Mas é igual, eu quero aproveitar essa pergunta, aproveitando que a senhora está aqui, porque existe muitas conversinhas entre amigos e os homens ficam contando as quantas vezes que namora, né? Que faz sexo, não sei o quê. E principalmente os homens mundanos, né? Conta vantagem. Quem fala demais faz é pouco, na verdade, eu acho. Então, mas o que é saudável, assim, para um casal que tem filho? Na agenda sexual semanal, quantas vezes por semana seria saudável? Até pra gente saber, ver se nós estamos com uma vida saudável ou não, ou isso vai de casal para casal, ou essa pergunta é ridícula, como que é, doutora? Porque a gente vê tanta gente no mundo falando sobre quantas vezes, não sei o quê. No caso, aí a gente pergunta, quantas vezes o casal tem que fazer sexo por semana, tá? Vai depender do casal. Tem casal que faz sexo uma vez na semana, tem casal que faz 2 vezes, 3 vezes. Essa coisa de normal, é o casal que decide. O que não deve. Mas o que é saudável? Eu sei que é o casal, né? Mas o que não é saudável? Não é saudável o casal ficar aí 2, 3 meses, vai virando irmão, né, gente? O casal vai perdendo. Vai afastando. Vai virando irmão ali que a gente fala, vai perdendo a questão até mesmo da boa convivência, vai perdendo aquele estímulo de procurar o outro. Então ficar 2, 3 meses, né? Vai perdendo o ritmo, né? A libido. Então a gente sabe que quanto mais o casal faz sexo, mais ele vai querer fazer, né? Então o casal está ali 2, 3 meses sem praticar sexo. Sendo que a gente sempre abre um parênteses. Não está fazendo sexo por alguma situação, por exemplo, a mulher está doente, ou o homem está doente. Então o casal precisa ter essa tolerância, tá, com o outro. Mas se o casal está saudável e está aí 2, 3, 4 meses sem fazer sexo, ou está acontecendo alguma coisa nessa relação, tem algo que não está muito bom aí. Então, às vezes o casal briga demais, né? A gente vai investigar o que acontece nesse relacionamento. Aí não é bom. Tá brigando muito, vai namorar logo e resolve o problema que acaba as brigas. Então, é tão importante essa questão, até frequência do distanciamento, porque até o apóstolo Paulo fala, se o casal quiser fazer jejum na área sexual, o casal tem que estar em consentimento, que não faça por muito tempo para não ser brecha, para que o casal seja tentado lá fora. Aí os dois estão como um acordo, né? Ou, por exemplo, a mulher ou o homem quando adoece, então o homem precisa ter essa tolerância, porque é um caso que ela precisa, ou ele, então isso também, os dois é a parte. Agora, se tiver tudo bem, tudo ok, aí eles têm que rever o que está acontecendo nessa relação, tá? Para o homem e para a mulher, porque trabalha essa região do períneo, o assoalho pélvico, e fortalece também essa musculatura da mulher, produz mais uma irrigação, né? Eleva mais, o sangue consegue ter mais fluxo, né? A mulher ela tem mais até prazer, uma mulher que trabalha a região do períneo. Só que ressaltando que uma mulher que tem vaginismo não se pode trabalhar com essas técnicas de fortalecimento, porque já uma mulher já tem uma travada. Então, se a pessoa não tiver entendimento, aí vai fazer um tratamento que vai piorar, vai terminar de afundar. Exercício para períneo, para quem não sabe, a senhora explica. Então, tem um exercício que se chama exercício de Kegel, é um exercício que a gente contrai a vagina, né? Fazer por inspiração, inspira, contrai a vagina, conta uns 2 segundinhos, relaxa. E aí a gente vai treinando, vai fazendo 4 vezes, 5 vezes, aí a mulher ela vai adquirindo aquele condicionamento físico, depois até ela conseguir chegar umas 10 vezes. Para quê? Fortalecer essa região do períneo, para ficar mais fortalecido, né? O assoalho pélvico dela. Mas isso a gente ensina na clínica, tá? Não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer forma. E quem não entende o que é contrair a vagina, é como se você estivesse segurando o bumbum para não fazer cocô. A gente aperta e solta. Mas é isso a gente também ensina na clínica. Eu sempre falo que o casal ele tem que se ajustar. Eu tinha uma amiga há muito tempo atrás e a gente saiu com os maridos e aí passou uma mulher linda com uma roupa de oncinha, né? Aí no outro dia ela e a amiga dela mandaram fazer uma roupa de oncinha, né? E aí, só que a mulher estava vestida, era um vestido, né? E elas mandaram fazer uma fantasia de oncinha. E quando ela chegou no quarto para fazer
para ter um momento, uma performance, né, uma fantasia sexual, que ela chegou com a roupa de oncinha, ela pagou caro. O marido olhou e falou, mas que marmota é essa? Que é isso? Tá vendo? Por isso que tem que conversar com depois frustra. Porque acabou. Ela ficou frustrada, ele ficou frouxou ela, nem orgasmo ela teve. Aí foi uma briga, porque ela tinha se preparado para aquilo, ela mandou confeccionar aquela roupa cara e o homem não estava pronto para isso. Então a mulher também, ela tem que saber o perfil do marido. É interessante isso do diálogo e transparência, que eu sempre fui muito assim. Lá em casa a gente conversa muito rasgada, é muito transparente. Percebeu, né? Aí, quando foi pra casar, eu perguntei pro meu esposo como que ele queria que eu fosse o vestido de casamento, porque a mulher, às vezes, ela esquece que ela acha que só ela sonha com o casamento, só ela sonha com aquele momento e acha que o homem não quer, né? E meu marido falou, olha, eu quero que tenha muito brilho, então não seja branco, porque senão eu não vou ver os brilhos, eu quero que brilhe bastante. Então foi claro. Então, assim, a gente tem que conversar, porque senão a gente fica egoísta e pensa só no nosso lado e não pensa do lado do outro, né? E tem um versículo bíblico que fala que onde há o Espírito Santo, há liberdade. E entre quatro paredes, tudo é válido. Desde que não seja sexo anal, que é pecado, tudo é válido. E eu acho interessante, quando a gente ministrou o curso do Casados para Sempre, e hoje a gente também tem famílias abençoadas na nossa igreja, né? A Igreja Apostólica Fonte da Vida. No curso fala e nos ensina a convidar o Espírito Santo para o ato sexual. Mas ele não faz parte da aliança, não é um cordão de 3 dobras que jamais se romperá. Então, no momento do ato, a gente tem liberdade, amém? Então, doutora, foi muito enriquecedor, libertador a sua presença aqui, me trouxe bagagem, conhecimento, né? Aprofundado, porque a senhora, como sexóloga, traz mais um respaldo para nós estar ajudando todos que estão em casa, porque a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então, muito obrigada, a senhora estar investindo esse tempo aqui para estar cuidando de nós, estar compartilhando conosco o seu conhecimento. Eu que agradeço, eu sempre falo que o sexo, a sexualidade ainda, quando se fala, existem muitos mitos e tabus, e uma forma da gente estar desmistificando isso é tendo conhecimento, buscando informação, tratando o assunto com respeito, com ética, com discernimento, e como tem lá na Bíblia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Quem não conhece a verdade vai continuar aí no achismo, com os preconceitos, sendo com escravos, com tabus, perdendo a possibilidade de ter um relacionamento saudável, né, um relacionamento feliz. Nós sabemos que sexo é importante para a vida, é uma condição primária do ser humano, mas o ser humano precisa saber como fazer e com quem fazer. E lembrando que o sexo é um presente para o casamento, não é o sexo só, é o prazer do homem e da mulher, senão Deus não tinha deixado lá na Bíblia o livro de Cantares. Lê ele. Se você quiser dicas diferentes para fazer pro seu marido, dá uma lida lá, tá? Não precisa falar gazela, subir nessa árvore, mas você muda, só pega como uma dica, uma inspiração, tá bom? Então, realmente a gente espera ter contribuído com você. Muito obrigada. A senhora deixa o contato para quem quiser procurar a senhora no consultório, por favor. Então, eu tenho rede social, meu Instagram é DRA, Dalva Machado. Vocês podem também me seguir, viu, gente? Fico feliz. E o Facebook, Dalva Machado. E eu atendo na Clínica Medicenter, na Rua 22, número 250, no setor oeste. E o telefone para entrar em contato? 3941 5341. E o meu WhatsApp é 62 9952 39 99952 9032. Ok, muito obrigada novamente, espero ter contribuído com você. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, siga ela nas redes sociais e nós também, Ana Laura e Mamãe Larissa. Deixe as crianças assistirem a Minha Princesa no dia a dia com a Ana Laura, que só tem bênção lá. E Deus abençoe você e sua família. Não esquece do combinado, vocês orem por nós e nós oramos por vocês. Tchau e até o próximo vídeo.